Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva e você que está conectado com o Foco na Lição, quem é você? De onde você está conectado? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e acione o sininho aí para receber as notificações dos vídeos, deixe seu like, seus comentários e compartilhe os vídeos aí com seus amigos e familiares. Acesse o link fixo nos comentários e também na descrição do vídeo e adquira o e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, Influências que Interferem na Construção da Personalidade e do Conhecimento. Hoje o foco é na lição de número 7, Deus intervém através de suas ações. O texto áureo está no Salmo de número 50, verso 15, que diz: Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele afirma que Esther não se corrompeu com o sistema e, apesar de estar intimamente inserida nele, continuou fiel a Deus e a seu povo. O texto de referência está no livro de Esther, capítulo 4, versículos 13 a 16. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. As ações interventivas de Deus são um reflexo do seu amor, de sua justiça, de sua misericórdia e de sua graça em prol dos seus servos e suas servas, em resposta ao posicionamento em sua presença. E a melhor forma de uma pessoa se posicionar na presença de Deus é por meio da oração, do jejum e da leitura bíblica. Ou seja, por meio de uma vida devocional diária, intensa e permanente em todas as situações, sejam elas favoráveis ou não. Muitas pessoas cometem deslizes que afetam suas vidas espiritual e caem perdendo a comunhão com Deus quando elas estão em algum tipo de zona de conforto. A pessoa baixa a guarda espiritual, se distrai com as situações favoráveis e acabam sendo brutalmente atacadas pelo ladrão da alegria que a pessoa levou muito tempo e investiu muito esforço para conquistar. Esther, na sua zona de conforto, como rainha do poderoso Império Persa, apesar de ela ter sempre mantido a sua comunhão com Deus, ela deixou de estar atenta a determinados detalhes que acabou surpreendendo. E quando ela se deu conta, a situação já estava em um nível humanamente impossível de ser revertida, pois Ramã, de forma traiçoeira, já havia roubado a alegria dos judeus do Império. Da mesma forma, ainda hoje o inimigo ele está à espreita, buscando uma brecha, buscando a quem possa tragar, através aí de uma oportunidade para, a semelhança de Ramã, roubar a alegria dos servos e servas de Deus. Um ponto altamente positivo e que deve ser mantido pelos cristãos foi o equilíbrio emocional de Esther na busca por ajuda divina naquela situação. Na zona de conforto, o cristão ele pode interpretar de forma equivocada o que é viver no reino de Deus, imaginar que se ele tiver comida e bebida, se ele tiver satisfeito as suas necessidades básicas, ele não precisa de mais nada. O inimigo ele não está preocupado se a pessoa tem as suas necessidades básicas satisfeitas, pois até mesmo os ímpios eles podem ter as suas necessidades básicas satisfeitas e com isso experimentar certas doses, mesmo que limitadas, de alegrias e realizações. O apóstolo Paulo ele adverte que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E no que depender do inimigo, ele vai fazer de um tudo para que inexista justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para roubar a alegria produzida pelo Espírito Santo nas pessoas que vivenciam de forma prática o reino de Deus e que produzem o fruto do Espírito de Deus. É impossível que uma pessoa sobreviva sem experimentar adversidades na vida. E a forma como a pessoa lida com as adversidades a fim de superar todos os obstáculos à sua frente é que vai garantir ou não a manutenção da verdadeira alegria, mesmo em meio às adversidades da vida. Se Esther tivesse tentado resolver aquela situação se utilizando de suas habilidades pessoais, de seu poder de convencimento pessoal, de suas estratégias femininas e de seus encantos naturais, ao adentrar ao pátio interior da sala real, sem ser convidada ou convocada, sua atitude ela iria soar para o rei Assuero como uma afronta ao rei e ele nunca estenderia o cetro de ouro a ela.
Pelo contrário, ele faria o mesmo que fez a rainha Vasti, no mínimo a destituiria, se não a eliminasse por seu atrevimento em querer alterar um hábito que assegurava a supremacia da vontade e dos desejos reais. Mas ao tratar do iminente extermínio do seu povo judeus, antes de falar com o rei Assuero, Esté, ela buscou a ajuda do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, por meio de um jejum coletivo que durou 3 dias e também 3 noites. Quando o coração humano ele se quebranta diante de Deus, Deus não resiste e atende. Antes mesmo que Esté chegasse à presença do rei, Deus já havia quebrantado o seu coração e ele se derreteu ao ver aquela mulher cheia da unção de Deus, chegando ao ponto de lhe oferecer o que ela quisesse, até mesmo a metade do seu reino, se fosse o caso. O caminho percorrido por Esté para vencer as adversidades ainda hoje é o mesmo caminho que deve ser percorrido por quem pretende vencer as adversidades que são vivenciadas por meio das afrontas, das batalhas, das provocações, dos diversos problemas em suas mais diversas escalas de gravidade e de frequência. As batalhas elas devem ser vencidas no mundo espiritual para que a pessoa possa vencer as adversidades no mundo físico e se tornar uma pessoa melhor, mais experiente, mais resiliente, mais ousada e mais íntima com Jesus. A alegria da salvação é o principal tipo de alegria que cada pessoa deve buscar para a sua vida, pois ainda que a pessoa tenha ou venha passar por algum tipo de problema, ou que chegue até mesmo a vir a óbito físico em decorrência das situações aflitivas, em meio às adversidades, a pessoa ela vai desfrutar da alegria promovida pelo Espírito Santo, mesmo que não haja nenhuma razão física ou emocional, e ainda a pessoa ela terá garantida a felicidade eterna ao lado do Senhor. A forma resiliente como Esté manteve firme a fé de que o Senhor proveria a tão grande salvação esperada pelos judeus em resposta à oração e ao jejum, que deu equilíbrio necessário a Esté para ela não se desesperar e ainda demonstrar bravura. O fato de grande parte dos cristãos terem dificuldades em resolver seus problemas e submergir nas aflições da vida, na agonia, na ansiedade e na fraqueza espiritual é porque resistem a adotar a mesma postura de Esté. A direção de Esté foi a de confiar inteiramente no Senhor. E a sua direção? Que direção você tem tomado? Reaja como o apóstolo Paulo, se lance nos braços do Senhor e diga: se Deus é por nós, se Deus é por mim, quem será contra mim? Além do belo exemplo de Esté em preservar a sua alegria, em esperar a salvação sobrenatural de Deus, as Escrituras têm muitos outros exemplos dignos de serem seguidos. Hananias, Misael e Azarias, eles sabiam que a consequência em não se curvar diante da estátua de Nabucodonosor era a fornalha superaquecida. Mesmo assim, eles se mantiveram firmes. Maria, mãe de Jesus, mesmo correndo o risco de morrer por apedrejamento, ela aceitou a missão de gestar Jesus ao se engravidar de forma sobrenatural. João e as 3 Marias, elas correram o risco de serem presos e crucificados, mas ergueram a cabeça e foram ter com Jesus enquanto ele estava crucificado. Estes e tantos outros exemplos, tantos outros personagens bíblicos que mantiveram firmes a sua fé, que preservaram a alegria da salvação, eles eram convictos de que a verdadeira alegria está em servir ao Senhor. Sem Deus, as alegrias com base no sistema mundano ímpio, imoral, corrupto, são apenas molas propulsoras para a destruição do corpo, da alma e do espírito humano. A alegria promovida pelo servir ao Senhor, ela foi evidenciada antes mesmo de a terra existir, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus, os anjos, rejubilavam. O salmista diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, somente uma nação, somente uma pessoa que sirva ao Senhor pode de fato desfrutar a felicidade plena. Quando o salmista ele recomenda que os servos e servas do Senhor devam celebrar com júbilo ao Senhor, o salmista ele está dando ênfase de que o ato de servir a Deus ele deve ser de forma solene, exaltada, com grande contentamento, com alegria intensa. Enquanto a pessoa servir a Deus por causa de uma tradição familiar, por interesses particulares, pelos milagres que ele pode realizar ou por conveniência, a pessoa nunca entenderá a razão dessa ênfase dada pelo salmista.
Mas a partir do momento em que a pessoa passar a servir ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele já fez pela humanidade, seu ato de servir a Deus vai ultrapassar os anseios do coração e nada, nem ninguém no universo físico ou espiritual fará a pessoa deixar de demonstrar a alegria de servir ao Senhor na forma recomendada pelo salmista. Mesmo que o cristão faça algo a outra pessoa, independentemente de quem seja, o cristão ele fará de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. O bispo Abner Ferreira ele ressalta que quando uma pessoa serve ao Senhor com alegria, ela se deixa ser orientada por ele, a pessoa norteia a sua vida de acordo com os princípios bíblicos, ela aceita a companhia sustentadora de Deus por meio do Espírito Santo, a pessoa é compromissada com a vontade de Deus em propagar o seu amor a todos os seres humanos, ela caminha ciente de que seus pecados foram perdoados por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Me permita acrescentar, a pessoa ela tem certeza da salvação da sua alma. A delicadíssima situação dos judeus os deixou sem nenhum tipo de escape, de refúgio na esfera humana. Mesmo porque, a depender de uma iniciativa do rei Assuero em chamar a rainha Esté para estar com ele, poderia demorar um tempo grande, e tempo era o que os judeus não tinham. E todos sabiam que ninguém podia acessar a presença do rei sem ser convidado ou convocado. A única alternativa foi se refugiarem em Deus por meio do jejum e da oração, a mesma ferramenta utilizada pelos cristãos ao longo da história da igreja para solucionar problemas ou impasses graves, dado as tensões e as pressões dos inimigos da cruz de Cristo. O que tem retardado muitas conquistas na vida dos servos e servas de Deus é que as pessoas têm invertido a ordem natural das coisas. Inicialmente procuram resolver suas questões buscando ajuda nas pessoas e só se propõem a orar, a depender de Deus quando o problema já está irreversível no âmbito humano. Sempre que Deus tiver prioridade na vida de uma pessoa, Ele moverá o sobrenatural para intervir e abençoar essa pessoa. E se o que a pessoa estiver pretendendo for algo fora da vontade de Deus ou para um outro momento da vida, Deus ele lhe orientará a mudar o foco ou capacitará a pessoa a esperar no tempo dele. Assim como a única saída para os judeus era o Senhor, há questões ainda hoje que é pura perca de tempo buscar a saída por outros meios que não seja depender exclusivamente de Deus. O bispo Abner Ferreira ele reforça que o jejum ele contribui para o quebrantamento do coração humano e subjuga a natureza humana. Dessa forma, a pessoa abre mão da autoconfiança, do orgulho pessoal e se propõe a confiar unicamente no poder de Deus, na intervenção divina por meio de suas ações sobrenaturais. Quando a pessoa ela atinge esse estágio físico e espiritual, ela atrai a atenção de Deus, experimenta a sua paz e a sua segurança infalível. O fato de Esther focar que sua saída era o Senhor lhe acendeu a esperança de que ela seria aceita na presença real e lhe encorajou a colocar as cartas na mesa na presença de Raamã, o primeiro-ministro do império e maior inimigo dos judeus na época. Por ter um relacionamento pessoal com Yahvé, Esther o conhecia e sabia que nunca ficaria decepcionada em confiar nele. Só quem serve ao Senhor de forma leal e de forma dependente tem essa prerrogativa, essa vantagem, essa concessão divina. O escritor aos Hebreus ele chega a dizer: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O bispo Abner Ferreira ele aconselha que cada cristão deva fazer um plano pessoal de jejum e oração para dar equilíbrio ao corpo, à alma e ao espírito, pois a prática do jejum e da oração possibilita a pessoa vigiar mais seus pensamentos, seus sentimentos e suas palavras, manterá o cristão fortalecido espiritualmente e lhe dará discernimento espiritual em todas as situações da vida.
O altruísmo de Esther, a sua capacidade de amor ao próximo, de exercer a filantropia, de agir de forma humana diante do grito desesperado dos judeus, dado o iminente extermínio, levou Esther a usar a sua fé em Yahvé Adonai. O meio tempo, nas trocas de informações entre Esther e Mardoqueu, os 3 dias de jejum, a espera do retorno de Esther no seu acesso à sala real e o tempo até que se concluísse o banquete marcado para o dia seguinte, parecia uma eternidade. No entanto, Deus honrou o altruísmo de Esther e sua fé resiliente de que Deus jamais abandonaria seu povo, permitindo que os judeus saboreassem a maior vitória de suas vidas. Deus nunca agiu de forma indiferente, frio ou sem emoção diante do clamor do seu povo. E dessa vez não foi diferente. E quando você clamar, também não vai ser diferente. O bálsamo do amor de Deus, ele foi uma vez mais derramado sobre o seu povo em um momento em que a situação era de um extermínio e não de apenas mais um cativeiro. O grito de dor, direcionado aos céus por corações quebrantados, rasgou o espaço sideral, ecoou diante do trono de Deus e Deus não desprezou. Ao comentar Esther capítulo 4, versículo 16, o escritor Charles Swindoll, citando Eugênio Peterson, ele diz que onde quer que haja um povo de Deus, há um inimigo de Deus. A compreensão de que existe de fato um inimigo força a reavaliação de prioridades. Ou seja, a consciência de que existe um inimigo de Deus onde o cristão estiver, deve levar o cristão a agir de forma preventiva, passando a priorizar a vontade de Deus para a sua vida, a fim de se fortalecer para ganhar as guerras no mundo espiritual e sobreviver no mundo físico. A importância do jejum deve ser revista e levada em consideração de forma muito séria, já que uma vida consagrada ao Senhor por meio de jejum, como foi o caso de Esther, possibilita a pessoa ser cheia do Espírito de Deus e, com isso, ela conseguir feitos que nunca conseguiria na vida. Foi o jejum e a oração que deu a Esther intimidade profunda com Deus e fez com que ela fosse aceita pelo rei Assuero. No Antigo Testamento, o jejum ele era exigido apenas na santa convocação para o dia da expiação, o dia em que o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo para, por meio do sacrifício expiatório, aplacar a ira divina quanto aos pecados da nação de Israel. O jejum ele era utilizado para afligir a alma, se angustiar de forma profunda pelos pecados cometidos e, em consequência, para que Deus aceitasse o sacrifício oferecido e perdoasse os pecados da nação. Quem trabalhasse nesse dia, quem deixasse de utilizar o jejum para demonstrar profunda angústia pelos pecados cometidos, era eliminado. O dia da expiação era reservado para o jejum, para a oração, para as confissões e para que o sumo sacerdote buscasse de Deus o perdão para toda a nação. No Antigo Testamento, Moisés ele jejuou 40 dias e 40 noites, período no qual recebeu de Deus os 10 mandamentos. Davi jejuou quando soube que Saul e Jonatas haviam sido assassinados. Davi voltou a jejuar a fim de que Deus o perdoasse e preservasse a vida da criança. O rei Josafá convocou a nação para jejuar diante do iminente ataque dos amonitas, dos moabitas e dos moradores da montanha de Seir, para que Deus lutasse por eles. Os ninivitas jejuaram diante da mensagem do profeta Jonas no intuito de aplacar a ira divina e serem preservados. Neemias jejuou ao ficar sabendo da triste situação da cidade de Jerusalém, que estava com seus muros derribados e suas casas destruídas. O rei Dário jejuou a fim de que Deus livrasse Daniel na cova dos leões. No Novo Testamento, a prática do jejum ela foi preservada e também incentivada. A anciã Ana, ela não se afastava do templo, servindo a Deus de dia e de noite com jejuns e oração. Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites antes de ser tentado por Satanás. João Batista ensinou seus discípulos a jejuar. A igreja primitiva ela se utilizou da prática do jejum para buscar a direção de Deus antes de enviar Paulo e Barnabé em viagem missionária. Paulo e Barnabé jejuaram antes de instituir os anciões da igreja. Os relatos históricos dão conta de que a prática do jejum continuou sendo lembrada pela igreja ao longo dos tempos. O bispo Abner Ferreira adverte que o jejum ele deve fazer parte da vida cristã, ser praticado de forma tranquila dentro dos padrões bíblicos. Jesus é o principal personagem bíblico no Novo Testamento a ensinar de forma prática e detalhada sobre o jejum. O bispo Abner Ferreira ele lembra que, de acordo com os ensinamentos de Jesus, o jejum ele é algo tão íntimo que, se a pessoa ela deixar transparecer que está jejuando, o seu jejum ele deixa de ser autêntico. Veja o que está em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18.
E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lave o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Jesus, ao falar sobre o jejum, ele deixou explícito que o jejum ele tem a finalidade de demonstrar aflição e angústia de forma profunda, já que quando questionado por que os discípulos de João jejuavam e os seus discípulos não jejuavam, disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. O cristão que se preze, ele deve ver o jejum como algo muito importante para a sua vida e praticá-lo de forma regular. Dentro das necessidades e limitações de cada pessoa, cada um pode tirar um período no dia para jejuar e colocar seus propósitos diante de Deus. A pessoa vai abrir mão de um conforto alimentar temporário para quebrantar seu corpo físico, a sua alma representada pelos seus desejos e emoções, no intuito de fortalecer o seu espírito diante de Deus. O jejum nunca deve ser utilizado como uma forma de permuta com Deus. Para Champlin, o jejum é um exercício piedoso que requer, acima de tudo, muita disciplina e força de vontade. Talvez por isso seja aí tão desprezado na atualidade. A escritora Joyce Baldwin ela chama a atenção para o fato de que os livros pós-exílio mencionam de forma frequente a necessidade do jejum, o que para a escritora caracteriza aí uma nova postura de seriedade dos hebreus diante de Deus depois da destruição de Jerusalém. Quase que uma confissão de culpa, como que dizendo, se houvéssemos nos humilhado diante de Deus, afligido as nossas almas, demonstrado angústia profunda por nossos pecados, Deus teria intervindo através de suas ações sobrenaturais e não teríamos sido destruídos. Não espere a situação se agravar ou chegar ao ponto de ser irreversível no âmbito humano. Reage enquanto é tempo, busque a orientação divina para que ele te fortaleça por meio do jejum e da oração, evitando assim sofrimentos ou situações aflitivas que podem ser plenamente evitadas. Assim como Esther, busque equilíbrio emocional, elabore um plano de jejum e de oração e coloque-o em prática. Evite arriscar a sua vida, a vida de sua família e também a sua vida espiritual nos momentos cruciais nos quais as decisões elas deverão ser tomadas a fim de que os problemas eles sejam resolvidos ou evitados. O único refúgio capaz de proteger a alma da perdição eterna é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus enviado para eliminar o pecado da alma humana. Se Jesus estimulou por meio do seu exemplo a prática do jejum e da oração, é porque ele reconhece a importância da sua prática na vida cristã. Afinal, os discípulos de Jesus temporariamente perderam a companhia física de Jesus e nesse tempo todos precisam jejuar para que Deus continue intervindo através de suas ações sobrenaturais para preservar seus servos e suas servas na terra. Você foi chamado para servir a Deus de forma plena e precisa reagir para repreender no nome de Jesus quaisquer empecilhos ou ciladas do inimigo que queira te impedir de cumprir a sua missão. Sirva ao Senhor sempre com profunda alegria. Até o próximo encontro com foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.